Senhor Jesus, obrigado pelas oportunidades diárias que nós temos de aprender cada vez mais aprender sobre o teu amor, aprender pela a luz que tu trouxe para o nosso planeta e cada vez mais abrir o nosso coração para a tua morada eterna. Muito, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Gratidão. A jornada redentora. Aberta a doce conversação da noite em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou, reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou: Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam. E muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados, quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivesse coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com a abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço, corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a grandiosidade do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência. Até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada, mas atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou:
Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançando o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Uau, que lindíssimo capítulo mesmo, né? Alguém quer começar os comentários? Tem algumas coisas aqui que me chamaram a atenção, trazendo para a nossa vida, óbvio, né? Mudar dói, né? Você sair da sua zona de conforto e se melhorar, você colocar a luz na sua sombra, dói. Porque você vai ver onde você precisa melhorar, onde você precisa arrumar para conseguir continuar caminhando no caminho do bem. E uma coisa que me chamou a atenção também aqui, que eu já vi em outros estudos também, é o não ficar com, a gente usa a expressão mimimi, né? Mas é reclamando, né? Das adversidades que vêm pelo caminho. Então, assim, porque isso traz sofrimento. A dor é inevitável quando você quer mudar, quando você quer melhorar, quando você quer procurar ficar melhor um pouco a cada dia, você vai enfrentar as suas sombras. E aí vai doer. E aí ele, o personagem da história, escolheu não sofrer. Então as dores vieram, as adversidades vieram, e ele calmamente foi lidando com essas dores, com todo o bem que ele já conhecia, com todo o ensinamento que ele já possuía, que ele foi pondo em prática, e ele foi vencendo essas dores sem sofrimento e sendo exemplo para quem está do lado. E aqui no caso, para nós que somos espiritualistas, assim, para quem está do lado, tanto encarnado quanto desencarnado, né? Então, assim, você vai agindo no bem, vão percebendo, não, ele é bom, ele está melhorando, ele não, ele merece um pouco mais, né? Ele está com méritos para continuar a jornada dele nesse caminho do bem, sem reclamação, sem espernear, né? E dói, porque a gente entala em algumas coisas que a gente esperneia muito, por muitos anos às vezes, para não tomar uma atitude, para não tomar uma decisão, para não fazer, acha que o outro que vai provocar problemas, que vai provocar choros, que vai provocar sofrimentos, que vai provocar, mas aí você arrasta correntes e não toma, e no final das contas ninguém está bem. Porque se você não está bem, ninguém em volta de você está bem. Porque está todo mundo percebendo. Então, você tomar atitudes doloridas que vão te fazer se tornar um pouco, vão te fazer caminhar para a felicidade, que nós nascemos para sermos felizes, né? Como o Ekenaz diz, temos obrigação de ser felizes, né? Temos direito, dever, aí vem o dever inclui trabalho e a obrigação de ser feliz, né? Então, é uma caminhada linda que ele fez e atingiu a felicidade, o objetivo dele que era conhecer o monte. E aí ele abriu os olhos para a situação dele e caminhou, enfrentando os problemas. É uma linda história isso aqui. Adorei. Apesar da Patrícia já envolveu muito aquilo que eu queria dizer, mas esta história é a nossa história.
É a história desde os nossos antepassados, das nossas passagens por várias vezes que nós cá voltamos, da nossa passagem hoje e talvez amanhã, não é? Conforme, tudo depende da maneira que nós vamos aprender e conseguir pôr o aprendizado em prática. Então quer dizer que é o espírito, que os cegos que não veem, os cegos que não compreendem as belezas que Deus nos dá e as oportunidades que temos ao nosso redor para crescer e o bem que nos é feito. E pouco a pouco, há uns que vão criticar, há outros que vão dizer até estou bem, não pode não acreditar nessas coisas, isso não existe, a facilidade não existe, o amor não existe, porque ainda hoje encontramos muitas pessoas, infelizmente, nesse estado. Não há esperança, não há na humanidade, cada vez está pior. Quantos comentários nós ouvimos todos os dias disso, não é? Então, mas aquele cego que se deu a oportunidade, eu acho, é um pouco o que nós estamos aqui a fazer, todos aqueles que não estou a dizer que estamos mais inteligentes ou mais avançados, não, eu acho que só estamos a dar uma oportunidade para ver se realmente há alguma coisa naquele monte, será que aquele monte realmente existe, será que aquele monte, temos aquela esperança, então estamos dispostos a fazer todos os esforços necessários a caminhar para aquele monte. Vamos ter entraves, vamos ter dificuldades, vamos ter dias que não vai ser fácil, vamos ter pessoas que nos vão criticar e que não nos ajudarão, vêm aqueles inimigos para nos atrapalhar, ou aquelas dificuldades, seja de saúde, seja financeira, mas isso são tudo provações que nós temos que ultrapassar. E então, aquele cego, mesmo com as dificuldades que ele teve, que a vida lhe deu, ele conseguiu fazer sempre o bem, ele conseguiu ser paciente. É para nós, é o conselho da gente não se revoltar com as dificuldades que vai nos estar à nossa frente, para não esquecer o caminho, para não esquecer o monte, para não esquecer aquela luz que a gente corre atrás. E viu-se, porque muitas vezes, eu perco a paciência, vou desistir. Não há que desistir, temos que guardar a razão para onde é que nós queremos ir, é para aquele monte. Bom, vamos lá então, e um passo de cada vez, e venha quem vier, e aproveitar as situações e ser capaz de se transformar aqueles seres. É isso que, não obrigar a acreditar nas pessoas que estão ao nosso redor, naquilo que nós acreditamos, mas com os nossos exemplos, com a nossa paciência, trazê-los connosco. Se eles não quiserem vir, tudo bem, aceitar e ir para a frente, não perder a força e a esperança, que é para lá que nós queremos ir e é lá que nós chegaremos. Se eles querem vir ou não, isso vai ser uma escolha deles, mas é nós de compreender isso também. Então, é uma história muito linda, é uma história que nós podemos se inspirar, de continuar com as nossas dificuldades, mas que tudo passará e que um dia nós lá chegaremos. Que os nossos olhos estão-se a abrir pouco a pouco e que essas dificuldades nos vêm para nos enriquecer e ser capaz de estender a mão a alguém, mesmo se eles não vieram desta vez, aquela pessoa não acredita, tenho certeza que uma sementezinha vai ser criada, vai ser deixada, e quem sabe mais tarde ela vai, eu vi aquela pessoa e me inspira, uma palavra, um detalhe, a gente não sabe o que é uma palavra, a gente sabe que a força da palavra é grande e a ação ainda maior, então não perder a esperança e a fé que estamos no bom caminho e que os nossos olhos, pouco a pouco, um dia verão o monte. Obrigada. Ele foi um grande professor, com a paciência, ele se dispôs, ele sabia que ele não ia ter forças de combater. Então ele fez o quê? Ele se resignou a ser um professor, mesmo que ele não tenha percebido, nem os outros, mas com o exemplo, com o amor, com o carinho dele, ele ensinou os pseudo-algozes, tanto que ele acabou conquistando os algozes, que acabaram libertando ele antes. Por quê? Porque ele fez como Jesus fez. Ele amou, e ele deu o exemplo do amor, não o do ódio. E o exemplo do amor transforma tudo. E é uma grande lição de amor essa. Amor e libertação. É verdade. Eu fiquei bem
bem emocionado também com esse capítulo, porque assim como vocês, né, já falaram sobre o exemplo, a resignação, né, a coragem de não desistir. Ele começa lá falando sobre, primeiro, a coragem de quebrar os costumes, né? Porque a maioria recebem a informação, mas tratam com ironia, falam, não, sempre foi feito assim, vamos continuar fazendo no futuro. Então, acho que o primeiro passo, ele teve a coragem de mudar, né? Aí depois, o segundo passo foi como a Patrícia falou, né? Olha, exige muita disciplina, porque mudar dói, né? Então, ele passou ali 4 anos se preparando sem garantia de resultado nenhum, né? Ele acreditou simplesmente, e durante 4 anos ele insistiu naquilo, ao passo que a maioria teria tentado 1, 2 semanas e já desistido, né? Tem uma frase, um desafio interessante do Eikenaz, né? Que é o nosso mentor espiritual aqui do portal, que fala, olha, o desafio é ficar, acho que 10 dias sem reclamar. É 10 dias ou é uma semana? São 7 dias, né? Ninguém conseguiu ainda vencer esse desafio, né? Mas se nós conseguirmos ficar 7 dias, a gente já vence esse desafio. O nosso colega aqui ficou 4 anos, né? E a partir do momento que ele introjetou aquela mudança, aquela disciplina, ou seja, ele se preparou, né? Ele conseguiu se libertar espiritualmente e saiu para o mundo, achando que ele iria encontrar o monte, mas ele estava meio perdido. E aí, de repente, né, uma dificuldade. Opa, ele é roubado, é escravizado por 5 anos. Aí, como a Vânia falou, né, putz, olha, ao invés dele se revoltar, ele exerceu o amor, exerceu a caridade, exerceu o exemplo. Aí transformou aquela pessoa, como a Beth falou, aí foi liberto. Né? Aí depois foi colocado em outras várias situações, né, outros 10 anos ali vagando, né, e ajudando as pessoas, sempre sendo taxado de maluco, de demente, né, de uma pessoa diferente. Mas ao final do dia, né, ele aproveitou todas essas oportunidades para trazer o exemplo de Jesus, né, trazer o exemplo daquilo que ele aprendeu, que ele demorou 4 anos para se transformar e passou a transformar os outros. Então, quer dizer o seguinte, Deus colocava ele no lugar onde ele precisava estar para ajudar os outros. E não simplesmente uma pessoa que atinge a iluminação, puf, vai para o céu, vira anjinho, né? Então ele fala, tem uma frase muito bonita aqui que ele fala, né? Ó, quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras que somente denunciam a inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando, ou seja, criando, co-criando, as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina, né, a coragem, a resignação, a disciplina, a insistência, por que não, de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e a alegria de todos. Ou seja, a alegria plena dele só vai ser alcançada com a alegria de todos. A nossa alegria plena só vai ser alcançada com a alegria de todos que nos cercam, né? Então, se a gente agora pegar essa jornada da vida dessa pessoa, né, desse homem que teve o exemplo, e a gente amplia um pouco a perspectiva e imagina que cada ano é uma encarnação, muitas vezes nós precisamos de 4, 5, 6 encarnações apenas para nos transformarmos. E a partir daí, nós entramos então na missão de ajudar os outros também, né? Não no céu, bonitinho, cantando com os anjos, não, ali, né, ajudando efetivamente, assim como os espíritos de luz estão aqui conosco, nos ajudando, né,
todo dia, toda hora, não nos largam, porque essa é a missão deles também. Talvez eles já atingiram o estágio de iluminação em que agora eles estão aqui para nos ajudar, né? E nós em algum momento vamos chegar nesse estágio também e vamos passar mais alguns bons anos ou umas boas encarnações ou um tempo equivalente a algumas boas encarnações para poder ampliar ainda mais a nossa consciência, ajudando os outros até que a gente chegue num nível que a gente não sabe ainda onde é, né? Mas que a gente acredita, a gente espera e a gente tem fé que sejam mundos mais harmoniosos, mais plenos, em que a gente tem uma vibração maior, né, capaz de viver mais em harmonia, co-criar o universo e ajudar sempre os seres a seguirem crescendo. Então é muito difícil saber onde é o fim, e talvez nem tenha fim, né? Talvez seja infinito. Mas o importante, como ele falou, né, quando nós nos transformamos internamente, não importa o lugar que a gente está, não importa o lugar onde a gente é colocado, porque nós vamos conseguir transformar aquele lugar em algo melhor. Apesar do sofrimento, temos que ter a disciplina, temos que ter a fé, temos que ter a resignação, né? Então acho que foi essa história que me tocou bastante aqui a partir desse capítulo. Querem comentar mais alguma coisa? Então tá bom, pessoal. Bom, queria agradecer vocês, meninas, novamente, por mais esse estudo aqui do capítulo 49. E nos vemos no próximo. Lembrando, né, que se você gostou dessa história, desse capítulo das reflexões, pode colocar aqui nos comentários também o que você achou, né, compartilhar com os outros também que virão assistir depois, alguma reflexão, algum comentário que você queira fazer, encaminhar esse vídeo para alguém que possa se interessar sobre esse conteúdo e também deixar o seu like pro YouTube entender que ele pode recomendar esse vídeo aqui para mais pessoas também. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.